Tanto o engenheiro como o arquiteto que queira utilizar o Revit para planejamento, orçamento ou mesmo otimizar o seu template, precisa entender esses conceitos. Por isso eu vou mostrar de forma bem simples o que é categoria, família, tipo, instância e principalmente o que é parâmetro de tipo e parâmetro de instância e quando é que eu vou utilizar cada um, seja para orçamento ou planejamento. Fique ligado nas dicas de engenharia, arquitetura e construção. Com Luiz Fernando, engenheiro civil com MBA em plataforma BIM. Para começar, é interessante entender primeiro o que é categoria e família. Categoria, de forma bem simples, são as opções aqui que o Revit já me dá, parede, janela, de forma mais genérica mesmo. Se eu quiser ter acesso a algumas categorias, eu posso vir aqui em componente e modelar no local. Aqui eu vou ter acesso a algumas categorias, mas por que só algumas? Porque nessa opção que eu cliquei de modelar no local, eu vou criar uma família. E é aí que a gente começa a entender a diferença, que eu vou ter categorias que eu posso criar famílias, posso carregar famílias, e categorias que eu não tenho essa liberdade. Então, por exemplo, a parede, eu vou clicar aqui em parede, clico aqui em editar tipo. Eu vou ter família de sistema e vou ter essas 3 famílias. Eu não tenho a liberdade de carregar uma nova família. Eu só posso utilizar essas famílias aqui que o Revit já me dá. Ou seja, parede básica, parede cortina e parede empilhada. Dando outro exemplo, eu posso clicar aqui no pilar, também editar tipo, e aqui eu já tenho a opção carregar. E quando eu clico aqui para ver as famílias, eu não tenho aquele aviso de família de sistema. Então aí a gente começa a entender que eu tenho categorias com famílias carregáveis e categorias com famílias de sistema, que eu dei o exemplo ali da parede. Mas existe alguma diferença prática de saber disso? Existe sim. Eu posso criar dentro das minhas famílias carregáveis, por exemplo, pilares, vigas, fundações, parâmetros com metodologia de quantificação. Mas o que eu quero dizer com metodologia de quantificação? De forma bem básica, eu posso criar parâmetros dentro dessas minhas famílias carregáveis para calcular quantitativos de serviços de acordo com fórmulas e relações geométricas. Luiz, agora tu foi complicado, não entendi nada. Cara, simplesmente eu posso ter um parâmetro para calcular a forma do meu pilar, da minha viga, por exemplo, do meu baldrame, e diferenciando o baldrame da viga, colocando no caso da viga forma na face inferior e no baldrame sem essa forma na face inferior. Enfim, posso utilizar formas da maneira que eu quiser, extrair a informação que eu quiser dentro da minha família. E eu vou mostrar um exemplo bem básico para vocês já já. Já no caso das paredes, que são, como eu falei, famílias de sistema, eu vou ter uma diferença. Eu só vou conseguir trabalhar com o que o Revit já me dá. Então eu vou ter área, volume, comprimento, enfim, basicamente o que o Revit já me dá. Eu vou ter uma flexibilidade menor. Para eu conseguir trabalhar formas com essas paredes e utilizar a geometria dela para algum quantitativo, eu vou precisar utilizar as tabelas. Que nesse caso das tabelas acaba sendo bem simples, então eu não vou nem mostrar com detalhes. De forma bem simplificada, a leitura que a gente faz, por exemplo, eu tenho aqui a parede de 9 cm de espessura. E eu tenho 3 instâncias da parede do tipo 9 cm de espessura. E aqui sucessivamente, parede de 19. Então, nesse exemplozinho aqui bem básico, a gente começa a entender que instância é como se fosse um elemento unitário. E o tipo é como se fosse uma característica básica, uma característica geral. Por exemplo, o que diferencia essa parede aqui dessa? Somente a espessura, uma característica básica. Mas a diferença poderia ser outra, por exemplo, no material. E enfim, se eu quiser ter acesso a todos os parâmetros de tipo, basta eu clicar aqui em editar tipo. E aqui eu vou ter acesso a todos os meus parâmetros de tipo. Então a lógica é, no parâmetro de tipo, o que eu modificar aqui, eu vou modificar para as 3 paredes desse mesmo tipo. Do mesmo jeito, o que eu modificar aqui nessa parede de 14 de espessura, eu vou modificar para as 3. E assim sucessivamente. E clicando aqui na parede, eu vou ter acesso aos parâmetros de instância aqui no meu menu propriedades. Eu vou ter, por exemplo, a restrição de base, a restrição superior. Porque aqui eu vou definir a altura dela. Ela continua sendo uma parede de alvenaria,
de 9 centímetros de espessura. Só vai mudar a altura, do mesmo jeito que essa aqui é um pouco mais comprida do que essa. Então eu vou ter, nesse caso, esse parâmetro comprimento, né? Ele seria de instância. São parâmetros que realmente vão modificar de acordo com a aplicação ali no projeto. Mas eu vou preservar as características principais do tipo, que no caso são a espessura, o material e aqueles parâmetros aqui que eu posso inclusive adicionar outros. E enfim, a lógica daqui é o seguinte: o que eu adicionar aqui, por exemplo, num parâmetro de instância, marca, comentário, eu vou ter somente nessa parede. Então eu não vou influenciar em nada das outras, ou seja, eu estou falando da instância, do elemento único. Inclusive, pessoal, quem tiver interesse nesse template aí, eu estou fazendo uma série de orçamento. Lá eu disponibilizo esse template aqui. Eu tenho tanto parede cebola como parede composta aqui nesse template. Dá uma olhada aí no card aqui em cima, provavelmente por aqui vai aparecer o vídeo para você clicar. Beleza, Luiz, eu entendi aí a questão do tipo, de instância e tal. O parâmetro de instância que só muda no elemento em si. Um parâmetro de tipo que muda para todos os elementos daquele tipo. Para mim tá ok. E aí, como é que eu vou utilizar isso para orçamento e ou planejamento? Para orçamento, por exemplo, como é que eu vou utilizar esses parâmetros? O ideal é que eu utilizasse o parâmetro de tipo. Por quê? Porque para esse tipo de parede aqui, por exemplo, de 9 centímetros de espessura, eu vou ter um serviço lá no meu Sinap, no meu TCPO, seja qual for a tabela de referência. Então essas 3 paredes aqui vão ser um serviço só. Do mesmo jeito que essas 3 paredes aqui, de 14 centímetros de espessura, já vão ser outro serviço. Então eu posso clicar aqui numa dessas paredes, vir aqui em editar tipo, e colocar, por exemplo, num desses parâmetros de tipo aqui que já existem, o meu código do Sinap. Essa é uma opção. Eu posso inclusive nem colocar o Sinap aqui, eu posso colocar no meu material. Isso vai depender da forma que eu quero extrair. Mas enfim, a ideia é, se eu coloco aqui no parâmetro de tipo, eu já relaciono todos os elementos daquele tipo. Já no caso de planejamento, já seria mais interessante utilizar os parâmetros de instância, porque quando eu trabalho com planejamento, eu estou trabalhando com a ordem que aquilo será executado, porque eu não vou fazer todo o serviço de alvenaria de 9 centímetros de espessura de uma vez, nem o de 14 de uma vez só, nem o de 19 de uma vez só, nem vou construir todos os pilares do meu prédio de uma vez só. Então, para exemplificar, vamos supor que no meu planejamento eu faça a construção das paredes verticais primeiro. Lembrando que essas duas aqui são de um tipo, essas duas são de outro tipo e essas aqui de outro tipo. Inclusive aparece a mensagem aqui, múltiplos tipos selecionados. E aí, para definir a minha ordem, eu posso utilizar um parâmetro de instância. Eu posso criar, mas nesse exemplo, para ficar mais fácil, eu vou utilizar esse parâmetro que já existe. Eu vou colocar, por exemplo, 1, e aí vou aplicar. E seguindo lá o meu planejamento, eu vou depois fazer essas paredes aqui na horizontal. Venho aqui no comentários e coloco 2, aplicar. Para conferir, eu posso acessar cada parede. Clico aqui, vejo 1, 2. Esse exemplozinho aqui que eu dei é bem simples, mas eu posso utilizar esse parâmetro aqui de comentários, ou então para organizar, criar um outro parâmetro de planejamento, por exemplo, e usar para sequenciar o meu planejamento lá no Navisworks. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu faço isso de forma bem prática, utilizando o Excel no caso. Eu vou deixar aqui no card em cima também. Esse vídeo é um pouco antigo, então a qualidade dele não está perfeita, mas eu prometo refazer esse vídeo e deixar ele com uma qualidade melhor. Acabou que eu dei um exemplo aqui de parâmetro de instância que modifica em cada elemento e esqueci de mostrar modificando o parâmetro de tipo, mas eu vou modificar agora para vocês perceberem o que acontece. Vou vir aqui em editar tipo e aqui, para ficar mais visual, eu não vou modificar um parâmetro aqui de tipo que não vai ter nenhum efeito visual. Eu vou clicar aqui em editar e vou aumentar a minha espessura. Vou colocar meio metro logo. Ok. E olha só. Então, de forma bem visual, vocês viram aí que quando eu modifico um parâmetro de tipo, ele modifica para todas as instâncias que pertencem àquele tipo. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. De forma bem básica, vocês entenderam aí como é a questão da categoria, da família, que tem a questão do sistema e a família carregável, os tipos
e as instâncias, que são elementos individuais, os parâmetros de tipo, que modificam para todas as instâncias daquele tipo, e os parâmetros de instância, que só modificam para aquela instância que eu modifiquei. Mas afinal, como é que eu faço para criar um parâmetro de tipo, de instância? Pessoal, esse vídeo ficou muito longo, então eu vou dividir ele em duas partes. Na segunda parte eu vou mostrar como criar os parâmetros de tipo e de instância, e também como montar aquela metodologia de quantificação que eu falei no início do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e aguardar o próximo vídeo.